Bom, meu nome é Rafael, eu sou estudante de letras, eu sou militante do PCO e eu trabalho na redação, na edição do jornal da USP Livre. Tá? Bom, sobre as perguntas que foram feitas. O jornal da USP Livre ele surgiu no final do ano passado, durante a ocupação da reitoria, em novembro do ano passado. E, na verdade, a gente já havia discutido algumas coisas antes, entre um grupo de estudantes que está participando do movimento estudantil, né? E acabou que foi durante a ocupação que a gente conseguiu reunir as pessoas e os recursos necessários para tirar o jornal. A proposta inicial era que fosse um jornal de defesa das reivindicações daquele movimento, né? Acontece que logo no segundo número, o segundo número saiu no dia da desocupação da reitoria, com a entrada da tropa de choque aqui na universidade, de 400 policiais para desocupar os estudantes, acabaram prendendo 73 companheiros, né? E o jornal desde então assumiu a defesa desses estudantes que estão sendo, inclusive hoje, processados pela reitoria, né? E é um jornal, como não poderia deixar de ser, um jornal político, né? Como na minha opinião, acho que na opinião da maior parte das pessoas que escreve para o USP Livre, que colabora com o jornal de alguma maneira, é que não é possível separar totalmente a vida política da imprensa, né? Apesar do que a própria imprensa, nesse sentido, fala, né? Não sei se isso dá conta, se vocês quiserem, inclusive, perguntar alguma coisa, fique à vontade. A maior dificuldade com relação ao jornal sem dúvida nenhuma, os meios para garantir a sustentação do jornal. A proposta do jornal é que ele seja um jornal aberto para todos os estudantes que queiram tomar a defesa desse movimento, que estejam alinhados com a proposta programática, vamos dizer assim, do jornal, que seria pelo Fora Rodas, pelo Fora PM, né? A defesa do ensino público e gratuito, né? E a defesa do que a gente chama de poder estudantil, que é uma nova maneira de se organizar o poder dentro da universidade, hoje concentrado nas mãos da reitoria, de uma minoria de professores, né? Nós defendemos que essa forma de governo da universidade ela seja proporcional às diferentes composições dentro da universidade, a estudantes, professores e funcionários. O jornal lança essa proposta e pede a colaboração das pessoas para participar, escrevendo, dando a sua contribuição financeira, ajudando o jornal a ser distribuído. Hoje o jornal está com uma tiragem média aí de 5.000 exemplares, né? A nossa proposta é que ele seja, inclusive, um jornal diário, né? Então, na medida das nossas forças, na medida do que a gente consegue fazer para garantir a saída do jornal, a gente tem conseguido tirar ele aí 3, 4 vezes por semana, né? Com essa tiragem, que tem garantido uma repercussão bastante razoável, né? Eu diria até que numa medida mais até do que a gente esperava, quando começamos com a proposta inicial do USP Livre, né? Particularmente no momento em que o movimento está mais aceso, vamos dizer assim, que está acontecendo mais coisas, que o pessoal está mais antenado no que está acontecendo. Então, mandam muito material para o jornal, com artigos, piada, poemas, né, textos de crônica, tem de tudo. E o jornal está aberto justamente para receber esse tipo de material, denúncias e todo o material que os estudantes acharem necessário expor, né, e usar como uma arma na defesa dos seus interesses. Então eu diria que a repercussão ela está além das nossas expectativas iniciais. É interessante porque tem uma ligação forte com os estudantes, né? Acho que à medida que o jornal vai sendo distribuído e a cada dia tem uma edição nova na cidade universitária, uma edição nova no Bandejão, você sente que as pessoas mantêm um contato com o que você está fazendo e é uma experiência bem interessante nesse sentido. A última pergunta que vocês tinham levantado é com relação à imprensa de direita. Bom, como eu tinha falado, a imprensa, a atividade jornalística, por assim dizer, no meu entender, que não sou jornalista profissional, né, eu sou um jornalista militante vamos dizer assim, porque eu faço um jornal, porque eu trabalho num jornal e não porque eu tirei um diploma. A meu ver, não dá para separar totalmente as duas funções, de político e de jornalista. Assim, falando em termos mais elevados do negócio, é lógico, se a pessoa escreve uma coluna de moda num jornal de bairro,
ela vai se dizer jornalista também. Se ela só copia notícias de agência e faz uma paráfrase ou outra, muda uma coisa de lugar e publica, ela pode se dizer jornalista, mas não é disso que imagino a gente esteja falando, porque a imprensa de direita, a revista Veja, tantas outras revistas e jornais da direita, eles são conhecidos por serem imprensa de direita porque eles emitem uma opinião clara sobre a política nacional, sobre o governo, sobre uma série de questões, sobre o movimento, em particular, o movimento dos trabalhadores, da juventude, né? A direita, a imprensa burguesa de direita se caracteriza justamente por atacar isso daí de frente, por se opor às reivindicações de um movimento de reivindicações onde quer que haja, né? Basta ver o que aconteceu agora, a greve do metrô, né? Os metroviários entraram em greve reivindicando aumento salarial e são equiparados quase que a um bando de terroristas que estão colocando São Paulo como refém de um desejo egoísta deles de aumentar o próprio salário. Quer dizer, já tem muito pouco com o que você dialogar numa colocação como essa. É algo, na minha opinião, é justamente política, é feito para atingir um objetivo político, no caso, influenciar a opinião pública, né, influenciar uma parcela da população para que se volte contra as reivindicações, que se volte em particular contra o movimento operário, o movimento estudantil. O caso aqui da USP é evidente, né? A revista Veja, colunistas asquerosos como aquele Reinaldo Azevedo, em vários momentos atacaram abertamente o movimento, falaram que os estudantes da USP são maconheiros, estão ligados ao crime organizado, querem favorecer o tráfico de drogas. Aí, quando a própria imprensa, a TV Bandeirantes, divulga uma notícia, uma denúncia, dizendo que os policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui perto da São Remo, que são os policiais destacados para patrulhar a USP pelo Rodas desde o convênio no ano passado, estão na folha de pagamento do PCC, do crime organizado, recebem até mesmo encomenda de morte, a Veja, ó, bico calado, não se fala mais nisso. Quer dizer, quem são os aliados do crime organizado? Quem quer favorecer o crime do tráfico de drogas? Os estudantes que estão lutando contra a militarização da universidade, pelo direito democrático de liberdade de expressão e de organização, ou os policiais que estão recebendo dinheiro do tráfico de drogas para cobertar tudo? Com a cobertura da própria imprensa burguesa que deixou passar uma notícia como essa, mas não se fala mais nisso, não é assunto. Não vai se investigar, não vai se denunciar, não vai ter escândalo, não vai ter matéria assinada por medalhão em capa de jornal dizendo, olha, vocês têm que se voltar contra esses aliados do tráfico de drogas. Os mais perigosos, na minha opinião, são os que estão andando com uma pistola na cintura aqui dentro da cidade universitária todo dia. Não os estudantes que estão reivindicando um direito deles, que é estudar numa universidade pública, ou seja, estudar sem ter que pagar por ela, como a reitoria já declarou várias vezes que quer fazer. Então, na minha opinião, a imprensa de direita, ela sim é política, tanto quanto a de esquerda. O problema não é ser político, é meio inevitável que se faça política. É um absurdo, num certo sentido, a ideia de que você vai conseguir que um jornal, uma revista, que são órgãos privados, que tem um dono, né, que tem um proprietário daquele aparato todo de imprensa, vão publicar seus jornais, vão publicar suas revistas e não vão emitir nenhuma opinião. Seria o cúmulo da ingenuidade achar que uma pessoa que tem um jornal não vai usar o jornal para emitir a sua opinião, ou a opinião de um grupo de pessoas. É um mundo meio fantasioso uma opinião que vem se estabelecendo já há algum tempo de que, bom, a imprensa tem que ser imparcial. Eu acho que não, ela tem que ser parcial, senão ela não é imprensa. Ela vira uma lista de afazeres, um diário oficial sem conteúdo nenhum. O que dá conteúdo à imprensa é justamente a política, seja ela de esquerda, seja ela de direita.